Bom, então vamos, enfim, para a última aula, né? Antes de começar, queria fazer o convite, né, do nosso congresso. O Cleto já mostrou bastante praia, né? Mas relacionado às nossas atividades de hematopatologia, nós vamos ter 2 dias. Vai ser justamente no primeiro dia do congresso, dia 2, a doutora Iaso, que é de Stanford, e que vai falar sobre a parte de linfóide, tá? E o assunto específico ela vai verticalizar em processos linfoproliferativos associados à imunidade, né? Então, deficiências imunes. Então, é bastante interessante. E o Hassejian, que é de Boston, vai falar sobre a parte de medula no segundo dia do congresso, então na sexta-feira. Então, eu queria fazer o convite àqueles que têm interesse por hemato, acho que vai ser bastante interessante, são 2 palestrantes de ponta no mundo, e eu acho que vai ser bem legal. Um lembrete, quem não sabe, né, a gente tem um grupo, na verdade era um grupo de WhatsApp, de hematopatologia, e aí pela quantidade de participantes a gente acabou migrando para o Telegram. Então, se porventura alguém ainda não participa do grupo e tem interesse, é bem interessante, é um modelo até de educação continuada, sempre tem casos, às vezes são casos diários, 2, 3, 4 casos diários, às vezes tem um dia ou outro que falha, mas são discussões bem interessantes e a gente acaba aprendendo muito, né? Então, quem tem interesse, é só passar uma mensagem, alguém tem um contato com a gente, hoje é muito mais fácil, pede para adicionar. Fora o grupo de hemato, existem outros também, né? É interessante. E aqui eu sempre começo, né, essa aula, que é São Paulo, de tarde, né? Então, isso é uma maneira de agradecer vocês já inicialmente, né? Eu falo que são os heróis da resistência, depois de 2 dias, um dia cheio, e hemato geralmente são temas pesados, né? Então, agradecer vocês por estarem até agora, e vamos lá, falta pouco. E aqui é a minha cidade, né? Então, aqui eu coloco essa foto no início, né, deste caso, é um caso interessante, caso difícil, no final não fui eu que fiz o diagnóstico, mas é um caso raro, e eu coloco sempre que os casos estão aí, né? Não precisa eu estar em um grande centro, né, para que eu possa me bater ou me debater com casos semelhantes a esse. Eles vão estar na rotina, independente de onde eu esteja. Nós passamos aí por várias cidades, né, Manaus, Ribeirão Preto, Maringá, Fortaleza, e, enfim, qualquer cidade ou qualquer lugar, qualquer rotina, os casos raros vão aparecer e você, às vezes, passa desapercebido. O grande interessante é você olhar para o caso e falar, esse caso é diferente, né? E aí procura-se ajuda, né? A gente leva os casos, até hoje, sempre, com certeza vão continuar a fazer, sempre quando eu tenho caso, eu tenho oportunidade, eu trago. Ontem, por exemplo, de manhã, levei casos para discutir, porque os casos estão aí, e geralmente são os casos interessantes, então não dá para fugir. Então, vamos começar. Então, diferente das histórias clínicas que o Felipe mostra, né, vocês viram ontem, procedente de Guararapes, não sei mais o que e tal. Então, os meus casos de ontem e o de hoje são de laboratório privado. Então, as histórias geralmente são bem pobres e, às vezes, elas aumentam um pouquinho quando você vai atrás. Então, a história que a gente tinha era um homem de 75 anos, com um quadro de linfanodomegalia axilar e retroperitoneal e hepatosplenomegalia. E aqui foi a biópsia que fizeram, uma biópsia axilar. Esse aqui foi o produto da biópsia. Já vê que tem um processo aqui que ultrapassa a cápsula, né, e chega ao tecido adiposo. E esse é o aspecto morfológico no menor aumento. Você vê que é um aspecto, às vezes, tem umas falhas, né, parecem traça. Se a gente pensar um pouquinho, às vezes parece que vai esboçando alguns nódulos. Aqui ele infiltra, né, o tecido adiposo, né, um meio difuso. E esse é o maior aumento, né? Então, um processo polimórfico, né? Veja que eu tenho células grandes aqui, ó, binucleadas, lembrando Hodgkin, outras células maiores, células pequenas,
Então, um aspecto bem polimórfico. E isso chama atenção, né? Muita célula com esse aspecto Hodgkin-like, às vezes até com um aspecto meio mumificado. E aí a gente parte para imuno. Então, diferente da aula que eu dei ontem, que a gente não falou imuno, na medula muita morfologia, linfóide, infelizmente, não tem como fazer sem ter imuno. Então, primeiro marcador, a gente começa com CD3, então veja que eu tenho bastante célula CD3 positiva, mas olhando assim no menor aumento não chama tanta atenção. Aquelas células grandes eram negativas para CD3. Quando a gente olha o CD20, ele tem esse aspecto. Eu queria que vocês gravassem, né, olhassem esse aspecto. O que chama atenção? Tem bastante célula grande, né, um aspecto difuso. Mas quando a gente olha assim, um maior aumento, a gente vê que essa imarcação, ela não é uma marcação aquela homogênea, né? Tem células que marcam homogênea, mas tem muita célula que tem esse aspecto de falha aqui, ó. É uma marcação meio heterogênea. E vejam que é nas células grandes, né? Aquelas células Hodgkin-like marcam também para CD20. PAX5, então veja que tem bastante células grandes, aquelas células Hodgkin-like também marcam. CD30, então aquelas células com padrão Hodgkin-like são CD30 positivas. O CD15, a gente teve dificuldade em encontrar a célula, talvez essa fosse a única, ou deve ter mais uma ou duas, ou seja, praticamente negativo para CD15. E aí o primeiro diagnóstico que a gente pensou foi um linfoma de células B inclassificável, com aspecto intermediário entre um difuso B de grandes células e um linfoma de Hodgkin clássico. Outro ponto que eu ia colocar, né, eu vou acabar fazendo os diagnósticos não chegam, né, a gente está agora na tarde como linfoma T, né, então ok, então linfoma T, mas eles infelizmente não chegam assim, né, eles chegam através de diagnósticos diferenciais. Então vocês vão ver que eu vou passar em várias coisas que foram até tocadas ao longo do dia, então de certa forma vai servir como um resumo, né, de tudo isso que a gente colocou, diante de uns diagnósticos diferenciais em uma situação específica. Então, esse foi o nosso primeiro diagnóstico diferencial. Então, lembrando, em 2008, na revisão, haviam 2 entidades inclassificáveis. Como o Henrique mostrou para vocês de manhã, essa primeira, que era o inclassificável de difuso com Burkitt, foi abolida, e aí surgiram 3 novas entidades dela, que o Henrique conversou com vocês de manhã. Já a segunda, ela permanece, que foi essa que a gente aventou como primeira hipótese, ela permanece ainda na revisão, e alguns aspectos aí a gente pode discutir o porquê que talvez ela permaneça. Então, é uma entidade, né, inclassificável, que ocorre geralmente nesse nicho de diagnóstico diferenciais, onde numa ponta eu tenho o linfoma de Hodgkin clássico, numa outra ponta um linfoma difuso, e aí, dependendo de padrões, por exemplo, de topografia, o linfoma B primário do mediastino também entra nesse contexto. E aí a gente alcunha um termo chamado de linfomas Gray zone. Isso é baseado em aspectos clínicos, aspectos imunohistoquímicos e aspectos moleculares, né? Parece que há um brincamento aí dessas entidades em determinados sítios, e às vezes é difícil da gente tentar diferenciar uma da outra. Esse aqui é um trabalho que mostra uma casuística de Gray zone. Vejam que de 112 pacientes, eu tenho 48 em topografia mediastinal, mas tenho 64 em topografia não mediastinal. Então, nem sempre é ali no mediastino que a gente vai ter, às vezes, esse quadro. A gente pode ter em outros sítios e se deparar com quadros semelhantes. Um outro ponto, esse trabalho aqui é muito interessante. São Elaine Jaffe, Elias Campo, Gascone, então um trabalho de peso de pesquisadores. O que eles demonstraram? Eles fizeram um grupo de linfoma difuso B, né, pegaram vários casos e fizeram um perfil gênico deles, né, fizeram análise molecular de expressão gênica. E aí, fazendo essa expressão gênica, eles encontraram 6 casos que possuíam um padrão de expressão gênica semelhante ao linfoma primário do mediastino.
porém, eram de localizações não mediastinal. E é interessante que, quando você avalia o padrão morfológico dos casos, geralmente era aquele padrão semelhante ao que a gente encontra no mediastino. Então, esse padrão com essas células, com citoplasma aqui claro, e esse aspecto aqui de proliferação de fibras, que delimitam, às vezes, em arranjos, que a gente chama de um padrão meio alveolar. Então, esse padrão morfológico acabava aparecendo nesses casos, que é um padrão semelhante ao do mediastino, porém, em situações fora do mediastino. E daí, 3 hipóteses que se aventam. Uma, a gente sabe que o linfoma primário do mediastino, ele nasce ali de uma célula B do timo, uma célula B do timo, e isso ainda permanece como a origem dele. Porém, com esse trabalho, eles aventam outras possibilidades. Uma delas é que esses casos extramediastinais poderiam ser gerados em timo ectópico. Porém, uma hipótese que não se sustenta, talvez, em todos os casos. A outra hipótese é que esses casos, por exemplo, de localização extramediastinal, já teriam algum acometimento mediastinal, porém ainda não detectável clinicamente. Seria a segunda hipótese que foi aventada, que também não se sustenta em todos os casos. E a terceira hipótese que eles colocam, que essa é a que talvez é a que vá explicar essas ocorrências, é que haveria um tipo de célula, como se fosse uma stem cell, e que ela teria programa genético de migração tanto para linfoma de Hodgkin como para linfoma difuso. E essas células estariam sendo encontradas tanto lá na região mediastinal, no timo, mas como em outros órgãos. E talvez isso explicaria essa ocorrência dessas localizações extramediastinais. Um outro ponto também interessante com essa hipótese é que muitas vezes o linfoma primário do mediastino, eles ocorrem junto com localizações extramediastinais. Então, às vezes, a pessoa tem um acometimento do mediastino e tem uma lesão na suprarrenal. Às vezes, ele tem lesão, por exemplo, no ovário. Às vezes, tem lesão no rim. Então, às vezes, é comum, uma descrição comum de ter essas localizações extranodais junto com o linfoma primário do mediastino, e talvez isso aqui dê essa explicação, tanto da ocorrência como também desse padrão de gray zone. Então, a gente volta aqui para o gray zone. Então, quando é que eu penso nisso aqui? Eu tenho 2 diagnósticos polares. Então, aí tem a história da gaveta. Então, eu tenho, de um lado, o linfoma de Hodgkin. Então, para eu chamar de linfoma de Hodgkin, o Felipe sempre fala isso, a história da gavetinha, para eu dar um diagnóstico, eu tenho que encaixar os critérios dentro dessa gaveta, e a gaveta tem que fechar suave. Se eu der assim, só um toque com o dedo, a gaveta fecha. Então, eu tenho todos os critérios e isso se reproduz. Aí eu fico tranquilo. Quando eu começo a botar os critérios e tento fechar a gaveta, ela não fecha, aí eu fico empurrando, eu tento, será que isso é? E aí eu fico forçando, eu tenho que dar um passo para trás. Então, é justamente isso. Então, se eu tenho um caso que ele tem um padrão morfológico de Hodgkin clássico, mas que o padrão da imunohistoquímica começa a não favorecer, então começa a ter negatividade para CD15, começa a expressar CD45, começa a ter expressão de marcadores de programa B, isso começa a pôr um pé para trás. Então, eu começo a pensar aqui que eu estou diante de um gray zone. E o inverso é verdadeiro. Quando eu estou aqui nesse polo, linfoma difuso de grandes células, com um padrão morfológico, mas que começa a ter muita célula Hodgkin-like, o padrão de expressão de CD20 é heterogêneo, aquilo que eu falei para vocês, aquela marcação heterogênea, eu vou chamar a atenção novamente mais na frente. Eu começo a ter expressão de CD30, começo a ter expressão de CD15, clinicamente o paciente não responde ao R-CHOP, então são padrões que não encaixam dentro da gaveta. E aí eu tenho que pensar que eu possa estar diante de um padrão aí inclassificável. E aí eu tenho que fazer isso, é aquele que o diagnóstico, o gato sobe no telhado. E aí eu tenho que reconhecer meu limite, às vezes é limite técnico, às vezes é limite de ferramentas que eu não tenho,
e aí eu tenho que procurar ajuda, né? E aí foi o que a gente fez. Por coincidência, era um caso que estava próximo a um evento, né, que eu ia participar, e aí eu acabei pegando o bloco e levei para o doutor Elias, né? Botei a historinha, entreguei para ele e tal. Mais ou menos um mês ele me volta, me dá um retorno, né, por e-mail com o resultado do que ele achava. E aí a gente vai começar a falar sobre isso a partir dessa imagem. Então, o que eu tenho? Uma hibridização in situ para EBV. Né? Vejam, forrado. EBV aqui brincando de pira, como a gente fala lá em Belém. E aí a gente sabe, né, dessa associação do vírus Epstein-Barr com fenômenos neoplásicos. Quando a gente leva isso aqui para o que a gente está discutindo, para hemato, isso é bem evidente. Então, a gente sabe que o vírus ele ganha um estado de latência nas células B, né, e aí ele fica sobrevivendo ali, né, latente dentro da célula, e pode haver fenômenos linfoproliferativos, que geralmente estão associados a tipos de latência, né, tipos de proteína que ele expressa. Geralmente eu vou ter várias entidades que podem estar associadas. Do ponto de vista morfológico, eu posso ter variações, desde fenômenos apenas benignos, né, tipo de hiperplasia reacional, expansão paracortical, associada à infecção pelo EBV. Posso ter agora a chamada úlcera mucocutânea, que o Pedro conversou com vocês hoje na primeira aula, né, de manhã cedo, né, que era uma entidade que era chamado de um difuso de grandes células B EBV positivo, estava dentro, né, da descrição dos difusos de grandes células, porém percebeu-se que eram casos que tinham um curso clínico mais indolente, muitas vezes autolimitado, e que resolviam sem tratamento. E aí, nesta edição de 2017, né, houve a alcunha desse termo, úlcera mucocutânea EBV associado. E o padrão nodal polimórfico, né, que eu posso ter vários padrões, né, desde um padrão desse aqui bastante inespecífico, um padrão Hodgkin-like, padrão difuso de grandes células, padrão plasmablástico. Então, vejam que, do ponto de vista morfológico, isso pode me gerar um transtorno, né, que eu posso mimetizar várias outras entidades, tanto B quanto T. E, interessante, podem me perguntar, e aí, quando que vale a pena a gente pensar que, porventura, tem um EBV associado nesse processo? Geralmente, presença de células Hodgkin-like, né, é uma coisa que você deve, tem um linfoma B, né, bastante CD20 positivo e tal, e aí eu começo a ter bastante célula Hodgkin-like, é um dos achados que a gente, opa, será que aqui vale a pena eu fazer um EBV? Né? Imunohistoquímica, né, esse padrão de marcação do CD20 um pouco mais heterogêneo, isso aqui, assim, não é uma coisa específica, mas quando ocorre, pensar que isso aqui pode ter alguma coisa de EBV associado. As células Hodgkin-like, como a gente falou, né, começam, um padrão que nem esse, começa a ter expressão de CD30 junto com CD20. Então, são aspectos que fazem você levantar a lebre para ter uma associação com o EBV. E aí eu vou pesquisar o EBV por imunohistoquímica? Ok, né, eu posso tentar pesquisar por imunohistoquímica, se for positivo, beleza, né, a gente coloca lá que tem EBV associado. Mas se for negativo, isso não afasta, né? Então, o certo, né, e principalmente quem faz hemato, tem um serviço e recebe casos, é importante que tenha a hibridização in situ, né? Esse é o teste mais específico para a gente dizer, tem ou não tem EBV associado. E isso muda muita coisa, né? Muda muito, abre um leque de opções de diagnóstico que você não pensaria, né? Como foi nesse caso. Hoje, por exemplo, a gente não tinha EBE, hoje a gente tem, mas antes não tinha. Então, se eu tivesse feito um EBV à época, poderia abrir outras opções de diagnóstico. Então, é importante isso. Aí tem as discussões, é um teste assim assado, o convênio às vezes não paga e tal, mas, infelizmente, às vezes tem um ônus do diagnóstico, né? E a gente precisa, às vezes, ter diagnósticos corretos.
E aí a gente volta novamente lá para o caso de Belém, aqui são algumas fotos, né, aqui o nosso ver-o-peso, né, o nosso cartão postal de 300 e poucos anos, fez aniversário essa semana, uma feira, onde você encontra bastante coisa. Aqui é o nosso Teatro da Paz, é interessante, Belém é uma cidade que tem bastante praça, né, essa praça aqui é a Praça da República, e são praças bastante conservadas, são praças bonitas, né, e você acaba vendo muito nas praças aqui, os coretos, né, e o teatro, isso aqui são heranças da época da Belle Époque, né, na época da borracha na Amazônia, onde os barões da borracha acabaram construindo teatros. Então tem os teatros Amazônia lá em Manaus, que é bem parecido. Aqui é o interno do Teatro da Paz, né, e aí eles, na época, eles criavam isso porque era difícil, né, apesar de ter muito dinheiro, é difícil eles se deslocarem para a Europa e tudo, então eles acabavam criando um ambiente ali no meio da Amazônia. Então, com esses coretos, as praças, o teatro, traziam óperas da Europa para se apresentarem lá, e as mulheres com aquelas roupas estruturadas. Agora, imagine isso, né? Aquelas roupas estruturadas no meio da Amazônia. Coitadas, era penoso. Mas isso a gente tem hoje de herança na cidade. Um dia que alguém tiver oportunidade, tem bastante praça, tem a Praça Batista Campos, outra praça também bem bonita, que você acaba vendo esses prédios, os coretos, e relativamente são bem conservados, graças a Deus. Então, a gente volta para o caso, né? Então, vamos rever agora o caso com esse contexto agora de EBV, né? Então, se a gente perceber, é um caso de proliferação polimórfica, né? Eu tenho essas células Hodgkin-like, difusa, eu tenho aquela expressão focal ou quase ausente de CD15, essas células Hodgkin-like expressam CD30, então vejam que está ali com aquele padrão, né, de marcação de aspecto junto ao EBV. Essas células Hodgkin-like e as outras células maiores têm um programa B, então 79A positivo, PAC5 positivo, CD20 positivo, e aquele aspecto, ó, marcação heterogênea, né? Então, olhei esse aspecto aqui, vale a pena, no caso, a gente pesquisar EBV, né? E aí, eu tenho uma associação do EBER nas células B, né, nas células CD20 marcadas, e aí a gente pensa no linfoma difuso de grandes células B, EBV positivo. Nesse caso, acho que foi em 2014, 2015, né, na época ainda era a edição de 2008, então se a gente pensar 75 anos nesse contexto, o diagnóstico poderia ser pensado, era um linfoma difuso de grandes células B, EBV positivo do idoso, né? Então, esse termo do idoso era uma entidade provisória em 2008, que lá no conceito eram pacientes com mais de 50 anos, ou seja, para a OMS, mais de 50 anos é idoso, né, e sem imunodeficiências ou outro linfoma específico. E juvenil é quanto, Cleto? Juvenil? 40, está vendo? A gente só é adulto 10 anos, né? Dos 40 aos 50. E que tem um comportamento agressivo e um pior prognóstico quando comparado ao difuso de grandes células NOS. Porém, né, de 2008 para frente, outros trabalhos foram publicados e começou a descrever essa associação de EBV com difuso em pacientes jovens, com um prognóstico diferente quando ocorre em idoso. Esse é um outro ponto também, geralmente quando eu tenho paciente idoso, né, aqueles pacientes de 70 anos, 80 anos, difuso de grandes células B, com célula Hodgkin-like, esse padrão de B, é interessante também pesquisar EBV nesse caso. É uma das coisas que também eu penso, né, e geralmente indico ou tento procurar EBV. É um outro dado. Mas vejam que paciente jovem também, né? E aí, por isso, em 2017, o termo idoso foi cortado, né? E hoje ele é chamado de linfoma difuso de grandes células B, EBV positivo, NOS. Tá? Toda vez que eu tenho uma entidade chamada NOS, ela é uma entidade de exclusão. Então, eu só vou chamar ela se eu excluir qualquer outra coisa mais específica, né? Então, por exemplo, nesse contexto, eu tenho, por exemplo, pode ser um plasmablástico, uma granulomatose linfomatoide, um linfoma difuso associado a uma doença crônica, outro padrão, ou outra coisa. Então, vamos atrás, né? Para caracterizar isso aqui, eu tenho que afastar outra coisa.
E aí a gente volta para o caso, né? E a gente estava esquecendo, afinal está na temática dos linfomas T, né? Até agora a gente não falou, né? Então vamos voltar para o T, vamos olhar ele, né? Então veja que, como eu falei, tem bastante célula T, mas muitas vezes a gente encontra esse padrão em difuso e muitas vezes a gente não valoriza. Mas quando a gente olha um pouco mais de perto essas células, né, vejam que elas são essas células aqui, ó. Ela tem um padrão mais, né, hipercromático, tem uma irregularidade de núcleo, né, você vê que as células são irregulares, são umas células que são atípicas, né, não é aquele linfócito T reacional que está ali no meio do processo. E aí é aquela história, né, toda vez quando a gente pega um linfo proliferativo, a gente faz CD20 e CD3, né? Aí, às vezes, como o Caetano falou, a gente tem que ter cuidado com o CD3, por exemplo, no anaplásico, o CD3 é negativo, né, e a gente tem que ter cuidado, então tem que pensar um pouco com a morfologia, mas, no geral, a gente pede CD20 e CD3. CD20 veio negativo e aí o CD3 veio positivo, a gente fala lascou-se, né? Porque agora eu vou ter que ampliar e fazer muito mais marcadores, vou ter que ver todos aqueles marcadores de linhagem T, né? Então, para ver se a gente tem expressão aberrante, né? Se tem alguma perda de expressão ou co-expressão. Então, nesse caso, é CD4, então uma proliferação T CD4 positiva. A gente vê que notoriamente perde CD7, então isso aqui por si só já é um padrão por imunohistoquímica aberrante, que me faz pensar que eu tenho aqui realmente um processo linfoproliferativo T. E aí a gente volta, faz outros marcadores, né, nesse contexto. Então, essas células que são B, elas são CD10 positivas, né, aquelas células pequenas, né, não é aquelas células grandes, nem essas. São BCL6 positivo, começa a ver a marcação. PD1 positivo. CD23 poderia ser um CD21 também, e isso aqui é o que chama atenção para a entidade, né? Toda vez que eu tiver um processo linfoproliferativo T, então eu tenho que fazer um CD23, um CD21 para ver a rede dendrítica, né? E eu tiver um aspecto que nem esse, isso é um aspecto que é muito característico de um linfoma angioimunoblástico, que é o que a gente está conversando. Além disso, a morfologia. Então, a gente volta para o caso, né? Sempre a gente aprende os casos quando volta, né, retrógrado. Volta para ele, depois a gente ter os erros, a gente volta e começa a aprender. Então, vê, ó, começa a ter, realmente tem morfologia, olha os vasos com endotélio alto proliferado, né, muito vaso proliferado. E aí, juntando isso, então eu tenho um padrão polimórfico, né, de proliferação T, com proliferação de rede dendrítica, expressão de marcadores de linhagem T-help folicular, né, que a gente vai falar daqui a pouco, com padrão morfológico, né, de proliferação vascular, EBV associado, a gente tem um quadro que é compatível a um linfoma T angioimunoblástico. Quando a gente fala sobre linfoma T, né, em 2017, a gente pode, isso aqui não é isso não está no livro, assim, separado, leucêmico, nodais, mas se a gente puder separar em grupos, basicamente são esses três grupos, né? O extranodais tem a pele, né, e alguns outros sítios, pele muito difícil, né, umas coisas que a gente realmente, quando recebe, a gente fica com receio de avaliar, porque é difícil. Padrão leucêmico seria um segundo grupo. Todas essas entidades aqui que estão marcadas com tracinho, né, vermelho, são entidades de descrição nova em 2017. Então, tem muita coisa. Ó, T do adulto está aqui, mas vejam que o Igor conversou com vocês, está leucêmico, mas eu tenho outras formas que não são leucêmicas, não é aquela forma aguda e que eu tenho que prestar atenção. E as formas nodais, que é onde está o angioimunoblástico. Então, quando a gente compara 2017 agora com 2008, a gente olha em 2008, eu tinha 4 entidades. O T periférico NOS, o angioimunoblástico e o anaplásico, né, o linfoma o anaplásico de grandes células, ALK positivo, já havia uma descrição do negativo,
que agora continua, né? Acabamos de ter a aula com o Caetano, e a mudança ocorreu aqui em cima, né? Então, o anjo imunoblástico, que estava aqui solitário, agora ele ganhou 2 companheiros, né? Que é o linfoma folicular de células T e o linfoma de células T periférico com fenótipo T-help folicular. O T-anjo imunoblástico, então, é uma neoplasia de células T com expressão T-help folicular madura, uma doença sistêmica, agressiva, e isso é importante, né? O padrão clínico no linfoma T-anjo imunoblástico é importante. Eu posso, às vezes, ter o padrão imunohistoquímica, morfológico, mas antes de eu assinar o laudo, é interessante ligar para o clínico, conversar com ele, perguntar como é que está o paciente. E aí, como é que está esse paciente? Olha, não, esse paciente eu estou acompanhando ele, tem 1 ano, tem isso, aquilo, outro. Aí começa a ter uma história meio arrastada, você já põe o pé atrás para chamar isso de anjo imunoblástico. Porque anjo imunoblástico é um estado de doença, né? Uma doença sistêmica agressiva, né? Então, muitas vezes, pode ser que ele ainda não é um anjo imunoblástico, né? Quando ele começa a ter a clínica de um anjo imunoblástico, aí você assina o laudo como anjo imunoblástico. Até então, sem a clínica compatível, pé atrás. Então, uma proliferação endotelial proeminente, que a gente mostrou aqui no caso, isso faz parte, né, o nome dele, ó, anjo imunoblástico, proliferação de células dendríticas foliculares, que a gente vai falar daqui a pouco, e uma frequente associação com EBV. Né? Não é 100% dos casos, né, ao redor de 75% dos casos. Do ponto de vista de diagnóstico diferencial é vasto, né? Eu posso ter desde linfadenopatias reacionais como diagnóstico diferencial, e passando por linfoma de Hodgkin, outros linfomas T periférico, T do adulto, e doenças linfoproliferativas associadas ao EBV, que é o que a gente está. Né? Já falamos já de alguns diagnósticos diferenciais dentro desse contexto. E aqui é a foto do capítulo, né, de 2017, é assim que está agora, né? Então, linfoma T anjo imunoblástico e outros linfomas com origem em célula T-help folicular. Quais são esses outros? O linfoma T folicular e o linfoma T periférico com fenótipo T-help. O que é esses marcadores de linhagem folicular help? Né? Então, existem alguns marcadores que a gente pode utilizar, não são marcadores, muitos deles aqui, comuns na rotina, você não tem no laboratório. Geralmente a gente tem o CD10, tem o BCL6, no máximo o PD1, né? CX, CL13, alguns lugares você encontra, os outros já são coisas mais difíceis de você achar assim no laboratório. Então, existe diferença de sensibilidade e especificidade. Então, por exemplo, o CD10 ele é bem mais sensível, porém não tão específico, é o menos específico, e o ICOS é o inverso. Então, não há um marcador totalmente específico. A expressão de marcadores em células ativadas reativas eu tenho que ter cuidado, né, e não interpretar isso como uma proliferação T, então tem que ter um contexto, tem que ter a morfologia. Na prática, lá no livro, ele descreve que devemos considerar pelo menos 2 marcadores, né? Então, se eu tenho CD10, BCL6 num contexto proliferativo T, né, ou T periférico, tal, com a morfologia, e eu tenho a expressão desses marcadores, pelo menos 2, eu já posso pensar em colocar ele nesse grupo. Né? Mas o ideal é ter 3 marcadores, justamente por essa diferença aqui entre sensibilidade e especificidade. E a interpretação sempre baseada no contexto clínico patológico. Né? Eu tenho que ter esse contexto para poder encaixar o caso. Então, o T-anjo imunoblástico, de novo, resumindo, é aquilo que nós mostramos, né? Então, é o caso, isso aqui, ó, CD23, proliferação dendrítica, isso aqui, eu começo a não achar isso, eu não tenho no contexto, outro contexto morfológico, imunohistoquímico, mas não tenho isso, eu começo a desfavorecer anjo imunoblástico. Né? A expressão dos marcadores de linhagem T-help e comportamento clínico. Tem que ter clínica. O caso é agressivo, o paciente está mal. Né? Esse é o contexto total para que a gente possa encaixar ele como anjo imunoblástico.
O T, linfoma T folicular, então, ele tem um padrão clínico semelhante ao angioimunoblástico, com algumas alterações de laboratório, por exemplo, hipergama, eosinofilia, combos positivo, porém, a morfologia é diferente do angioimunoblástico, né? Quando a gente olha, alguns têm um padrão folicular, que é esse aqui, ó, que lembra um B folicular, que a gente, o Cleto mostrou para vocês, um linfoma B folicular, aquele padrão folicular, porém, ao invés de ser B, a célula folicular, é uma célula T. E a expressão dos marcadores T-help. Vejam que aqui eu não tenho aquela expansão de rede dendrítica, né, para pensar em angioimunoblástico. E um outro padrão é um padrão de transformação, semelhante a uma transformação progressiva dos centros germinativos, que já é um padrão de expansão nodal, um pouco mais proeminente, existem vários padrões. E o T periférico, com fenótipo T-help, eu chamaria ele de T periférico NOS. Eu colocaria ele aqui dentro dessa gavetinha de diagnóstico. Por que eu não coloco ele aqui? Né? Ele tem morfologia, tem expressão de marcadores T, né? a expressão aberrante e tal, mas por que eu não encaixo ele aqui? Porque ele começa a ter expressão de marcadores de linhagem T-help folicular. Então, aí ele sai daqui do NOS, né? Veja aquilo que eu falei, o NOS é de exclusão. Então, era aquele caso que eu ia colocar aqui dentro, mas aí eu resolvi fazer um CD10, um BCL6, tal, PD1 e começou a expressar nas células. Então, ele sai daqui de dentro e agora vai para o diagnóstico de guarda-chuva, dentro do grupo do angioimunoblástico. Por que isso? Do ponto de vista não só morfológico e imunohistoquímico, como a gente viu que tem diferenças, mas principalmente do ponto de vista molecular. Veja aqui, ó, quando a gente coloca aqui, ó, tem os dois extremos, linfoma de células T periférico, que está aqui em cinza, e o angioimunoblástico, que está em vermelho. Esses casos aqui, ó, que tem a expressão lá dos marcadores T-help folicular, amarelinho e pretinho, quando a gente coloca no perfil gênico, olha para onde eles vão. Eles se agrupam mais aqui junto ao angioimunoblástico do que do T periférico. Então, isso justificou, né, comprovou que há uma necessidade de tirar eles dali e pôr dentro de um grupo. Existe um grupo de doenças que tem um padrão semelhante. Então, essa foi a justificativa e que comprovou e justificou essa classificação. Então, assim, aqui é o resumo. Então, agora a gente tem um diagnóstico umbrella para esse contexto, onde o angioimunoblástico é o nosso protótipo, e aí as duas outras entidades novas, que agora se agrupam a eles, com algumas diferenças, que nós vimos morfológicas e imunohistoquímicas, mas com um padrão semelhante, que é a expressão daqueles marcadores T-help, e se a gente colocar do ponto de vista genético, eles se assemelham também, a expressão gênica são semelhantes. Então, parece que são doenças assemelhadas. E aí vocês vão me perguntar, né? A gente já está se encaminhando, a gente já está finalizando, né? Esses 2 dias a gente aqui discutindo sobre essa revisão, a atualização, né? Os caras têm o que fazer, né? Bastante entidade aqui descrita, aumentou, e a gente falando por que isso acontece, né? Por que há uma necessidade de se descrever essas doenças, de tentar tirar esses casos? Por que só pela expressão desses marcadores agora a gente tirou de dentro de uma entidade? Não era mais fácil chamar eles de T periférico, botar lá dentro do saco e pronto, né? O fato de você tirar eles dali e agora você começar a separar esses casos, você vai começar a ter um padrão de casos mais homogêneo, né? E daí você passa a ter estudos, né? Como é que é o comportamento desse caso? Se eu tratar ele dessa forma, como é que eu comparo o tratamento, a resposta ao outro grupo? Então, quando eu começo a colocar tudo dentro de um balaio de gatos, coisas que são diferentes, e trato como se fossem iguais, os meus resultados não vão ser tão reais. Então, essa é a finalidade das classificações. Por que surge e vão continuar ainda, a gente vai morrer e a galera vai continuar ainda fazendo classificações e classificações? Porque a gente vai separando os casos, vai estudando eles e vê se, ao longo do tempo, realmente eles são diferentes, né? E aí o que acontece? Se a entidade parece que mostra outras coisas, olha lá, criou mais entidades. Se parece que, olha lá, o idoso não ocorre só no idoso, tira a entidade e ela volta, chama-se NOS, né? O ALK negativo
parecia que era diferente, realmente o Caetano mostrou para vocês. Então, é justamente por isso, né? O fato de você criar classificações é você fazer com que estude as doenças, daqui a pouco tem terapia que age nesse caso, mas não é tão boa para esse, e você começa a melhorar, é assim que funciona a medicina. Então, em resumo, o que a gente tem? Um linfoma T angioimunoblástico associado a um linfoma difuso de grandes células B, EBV, NOS. Então, o diagnóstico final ficou como um linfoma T angioimunoblástico com componente de linfoma difuso de grandes células B, EBV positivo. Então, esse foi o diagnóstico que o Elias mandou para a gente. Tem esse trabalho aqui, 2017, que descreve essa alteração, TET2, e parece que é este gene aqui que é encontrado tanto nas células T, do angioimunoblástico, como nas células B, que estão infectadas pelo vírus. Então, parece que é essa alteração aqui que faz com que ocorra, como se fosse uma extincel, e aí, dependendo da progressão, do que vai acontecer, o paciente pode tanto ter o linfoma T, o angioimunoblástico sozinho, como ter uma associação com linfoma B. Então, parece que é esse TET2 aqui que está associado. Em conclusão, então, diagnósticos diferenciais em desordens linfoproliferativas EBV associadas. Então, eu tenho um calhamaço, aquilo que eu falei, a importância de ter a ferramenta. Se eu não tenho a ferramenta adequada, funcionou por imuno, ok. Mas se eu ainda tenho suspeita, não fico convencido com aquele resultado da imuno, é importante que faça a hibridização in situ, porque é ela que vai dar o diagnóstico, né, a comprovação que eu tenho o EBV. E daí, dependendo do padrão morfológico, imunohistoquímico, eu abro um leque, muitas coisas de diagnósticos diferenciais. E essa é a mensagem, foi o que eu aprendi com o caso. Então, o diagnóstico é difícil ou impossível na impossibilidade do teste para EBV. Então, não tendo teste, não se pensa. E aí a gente não pode ter um diagnóstico mais correto. Eu sempre termino com essa foto, que é a foto do grupo que a gente faz, né, sempre de onde a gente está, que são vocês. Eu termino com ela porque, na verdade, o agradecimento é a vocês, né, de estarem prestigiando o curso, de motivarem com que a gente continue, né, apesar de muito que é cansativo viajar, todo mundo colocou, né, às vezes a gente deixa a família e tal. E sempre eu termino com essa foto, né, essa seria o meu slide final. Mas hoje a gente vai pôr ele aqui, né? Então vai completar agora, são 13 cidades que o nosso programa, o curso, né, que começou lá em 2 de setembro de 2017 em Fortaleza, e hoje, após 1 ano e 7 meses quase, né, a gente termina aqui em São Paulo. Então, como todos os colegas colocaram, né, cada local desse aqui a gente aprendeu, acho que muito mais do que passou, né, vivenciou bastante coisa, com certeza daqui a 10, 15 anos a gente vai lembrar das histórias, dos momentos que a gente passou, comidas diferentes, né, climas diferentes. Apesar de ser corrido, a gente sempre consegue arrumar um tempinho. Os sábados, né, a sexta-feira, na verdade, à noite, após o curso, a gente acaba indo para algum lugar, vai comer, às vezes sai, e as histórias ficam, né, o que fica vão ser as histórias. E acho que agradecer tudo isso, acho que o Henrique colocou. Então, geralmente nas viagens são difíceis, a gente deixa a família, né, é cansativo, mas toda vez que a gente voltava renovado, porque o público participa, a gente via que a gente estava fazendo algumas coisas interessantes, o legado estava ficando, e apesar de ser cansativo, a vinda, né, aí a volta se torna mais gratificante. E aí, hoje, na verdade, eu queria terminar agradecendo aos colegas, né, os 8, teve por um momento 9, que foi o Marquinho, e com as famílias, o Igor, Pedro, e 1 ano e 7 meses, a gente pode falar, 1 ano e 7 meses é pouco, né, mas muita coisa acontece em 1 ano e 7 meses. Eu lembro que a Alice, no primeiro curso lá em Fortaleza que ela foi, ela tinha 4 meses, 5 meses mais ou menos, né, ela estava lá no curso. E em 1 ano e 7 meses, olha como a família aumenta, né? Nasceu o José e a Helena, o Henrique, o Gregório ganhou o irmãozinho, que é o Otávio, né? E agora a gente tem o Caçulinha,
Ó, o Antônio, né, faz companhia agora para o Lucas. Né? E aí o que a gente fica nesses 1 ano e 7 meses realmente é isso aqui. Né? Um sentimento de que a gente construiu uma família, né, que se prolongou lá de casa, né, daquilo quando a gente sai, e agora se prolongou entre a gente, né, entre os 8. Né? A gente formou uma grande família, a gente tem uma parceria bem interessante, que com certeza vai gerar ainda muitos mais frutos. E aí, em nome de todo mundo, eu deixo aqui o nosso muito obrigado a vocês, e espero que a gente possa ter contribuído com esse curso, e quem sabe não seja um até breve. Né? O Felipe é que está atrás das coisas. Muito obrigado.